Boa tarde, pessoal. Maravilha, né, Jesus Cristo? Que a doce e divina paz do Rabi da Galileia nos envolva nessa tarde de estudo desta sexta-feira, 6/11 de 2015. Eu estou aqui em Palmas, a nossa Parsha em Maringá, Paraná. A mesma fará os estudos, conforme está no banner aí, relativamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, item 24, 25 e 25, sobre felicidade, sobre a desgraça real, aquilo que ocorre com a gente em termos de desdita, e a gente acredita que aquilo é até uma injustiça. Na verdade, são coisas que a divina providência, de uma certa forma, faz com que passemos para que ajustamos determinada situação. Então, meus irmãos, vamos à prece. Para casa com vergonha de mim mesmo, disse o Chico, né? Então, como era o comportamento de Jesus perante a tristeza? Jesus chorou de tristeza vendo a loucura humana, seu desequilíbrio e desinteresse pela verdade. Então ele mergulhou nessa profunda tristeza algumas vezes, como quando buscou o deserto para meditar. E quando, incompreendido pelos exploradores do povo, quando encontrou o mercado transformado em palco de interesses inferiores, Jesus chorou quando no Horto das Oliveiras, né? Então a tristeza era corriqueira quando ele veio trazer a boa nova, a alegria para a humanidade. Então, como que nós concluímos? Então, às vezes, a tristeza, ela é saudável. Ela serve como terapia para exames de riscos e de aparência, né? Como citamos aí, Jesus se retirou, né, naquele momento para meditar, orar. Então nós não devemos cultivar a tristeza, mas entendê-la como fenômeno psicológico transitório que cede lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais, que esses sim nós vamos, né, carregar conosco. Então a tristeza sem lamentação e queixas e psicoterapêutica de vez em quando para conquistarmos o equilíbrio. Então não cultives, nem fuja dela, aceite-a, retirando o melhor resultado da oportunidade de refletir seu comportamento, estando sempre experimentando atitudes renovadoras. Então, esse aí está sobre a melancolia, né, que nós sentimos às vezes. E a continuação aqui no nosso Evangelho é a provas voluntárias, o verdadeiro ciclício, é o item 26, né, para quem chegou depois do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, nós buscando no dicionário o que ele define como cilício. Cilício. Cilício como sacrifício ou mortificação a que alguém se submete voluntariamente, atendendo a um propósito qualquer. Então, é muito antiga a crença de que impor sofrimentos ao próprio corpo constituiria uma forma de alcançar benefícios espirituais. Nós sabemos disso, né? Então, amplamente difundida no passado, ela ainda hoje sobrevive em casos isolados, sempre com expressão de fanatismo, ignorância e superstição. E Mateus 5:4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e entendendo esse consolo como nós vemos em Mateus isso, né? Desculpem.
nós entendendo esse consolo como uma compensação pelos sofrimentos. E o ideal seria, então, sofrer bastante na terra para garantir recompensas maiores no céu. Então, esse tal entendimento amplamente divulgado gerou comportamentos absurdos, com destaque para as várias cruzadas, guerras promovidas pelos reis cristãos na Europa, sob a alegação de que estavam libertando o solo sagrado da Palestina em poder dos árabes, né? Então Deus quer o sofrimento, era o grito de guerra, E em função dessa orientação, envolveram-se milhares de fiéis ingênuos, expostos ao tormentoso silício dessa aventura, com a fantasia de que todos os cruzados, daí entre parentes, né, os que lutavam nessas guerras, seriam levados para o paraíso. Por outro lado, a ideia do silício como autoflagelação sugeria um comportamento alienado. Então havia os que se internavam em mosteiros ou lugares ermos, totalmente isolados, né, isolando-se com o propósito de fugir dos males e contatos com a sociedade. Muitos se propunham ao mutismo absoluto, passando anos sem pronunciar uma palavra. Outros açoitavam o próprio corpo para se livrarem dos seus pecados, veja só, né? Porém, estudando o Evangelho, nós entendemos, né? E neste capítulo 5, este item 26, e diz o Espírito Protetor: se quereis fazer um silício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Fustigai o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações. Eliminai o vosso egoísmo, deixai de ser ambicioso pelas posses terrenas. Aí tendes o verdadeiro silício, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Então fica, portanto, bem claro que o verdadeiro silício está no combate às imperfeições espirituais, que são causas geradoras dos nossos males. Então a doutrina dos espíritos sempre se posicionou contra os sofrimentos voluntários, mostrando a sua inutilidade e o seu caráter nocivo mesmo. Então qualquer gênero de silício que traga sofrimento nunca é agradável a Deus. E a doutrina nos alerta sobre tais práticas. E é oportuno lembrar, por fim, que o castigo imposto ao próprio corpo, ele assume muitas das vezes caráter psicológico, por julgar-se aquele que errou é indigno de reparação e de ser feliz. Então, servir-se alguém da liberdade de alguma ocasião de lazer sadio para ajudar o próximo é uma caridade legítima, que traz felicidade sempre a todos os que gozam desse privilégio. Este é o único silício que é agradável a Deus. Então, eu espero, assim, que com essas minhas pesquisas, quero deixar claro aqui, né, via internet, nós... Exatamente. Uma espécie de loucura, né? Então, nós podemos, assim, né, entender um pouquinho o que nos passa o Evangelho. Entender que nós temos que fazer realmente nos instruirmos, né? Nos instruirmos
porque só nós nos instruindo, nos conhecendo, é que nós vamos poder entender, poder não estar aqui passando por essa encarnação como se tivéssemos assim em veranilho, né? Então, meus amigos, eu agradeço a presença de todos. Deixa eu dar uma lida aqui na tela. Assim, o DS coloca que nossos estudos de quarta será sobre o livro do Céu e Inferno, que foi editado em 1/8/1865, completando assim 150 anos. Estudamos de forma sequencial e sistematizada as obras fundamentais de Kardec, o Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis e obras póstumas. Aí o tipo colocou não ter um carro novo, uma roupa bonita, uma cor da conta bancária, graças para uns, exatamente, diga desgraças para outros. Nós nem precisamos nos aprofundar, porque eu acredito que cada um de nós aqui, tipo, nós temos conhecimento disso, né? Conhecemos pessoas que têm roupas de grife, tem uma gorda conta bancária, mas que não são felizes, né? Zé Bonitinho, 2015, eu estou vendo assim, esse 2015, aí amanhã já começa a paralisação dos caminhoneiros, né? Eu não sei se é em todo o Brasil, mas aqui em Maringá eu já estou vendo que vai paralisar, então quer dizer, tudo vai continuar subindo, né? O salário não sobe. E então é uma boa oportunidade para nós olharmos o outro lado da moeda e revermos os nossos conceitos e analisarmos aí o que nos é supérfluo, né? Então, repetindo, olhando o outro lado da moeda, é para a nossa reflexão, porque nada é por acaso. Então não é por acaso que nós estamos passando, neste momento, né? Essa é uma opinião particular minha, e até eu precisa colocar no estudo, é uma opinião particular minha, que nada é por acaso, e inclusive tudo isso que nós estamos passando nesse 2015. Será que não é para nos educarmos? Para nós, né? Ai, filho. Então, exatamente como concluiu, então a falta dessas coisas para alguns é uma desgraça, né? Parece uma aprovação, né? Tá baixando nada, não, então, mas aqui na tá Terra, baixando nada não, né? realmente é terra de... Aqui nós estamos, onde nós vivemos, né? O orbe terrestre, planeta Terra, realmente ele não é um mundo de felicidade, é uma felicidade relativa. E realmente nós estamos aqui ou por prova ou por expiação. Deixa eu ver mais. Lembra do faraó, do pai de Deus, o que adquiriu as suas riquezas e poder. Não, tá. Passagem do... Isso, a passagem do aqui, ó, Rio tá. e Lázaro. Eu tô falando pela internet. Também. E a Manuela também nos coloca que todos nós desidratamos ou por suor ou por lágrima. É verdade, Manu. E não, é verdade, né? Então não adianta chorar, né? Então se não houver vento, eu me lembrei aqui de um expositor que eu sempre colocava muito palestras nos estudos, e eu gostava muito daquela palestra, gostei muito daquela palestra, tanto que eu não me esqueci o nome da palestra. Nossa, não lembro o nome do expositor, mas se não houver vento, reme, então vamos remar, né? Mesmo sem vento, né? E então é isso, meus irmãos. Mas nós vamos aprendendo devagar, porque nada dá saltos. Eu já havia lido que o Chico colocou que é uma espécie de loucura,
Exatamente, para nós podermos meditar sobre as nossas deficiências essas que são as mais terríveis, né? Relembrando de um amigo em comum também, do meu parceiro aqui da sala, o amigo Décio, irmão X. Nós tínhamos um amigo que ele dizia assim, não sei se você vai lembrar, o Décio. Deixa eu colocar aqui na área de texto. Ó, deixa eu descer aqui. Deixa eu descer, gente. Velho. Então vamos lá. Isso é lembrar. Isso que nós temos que trabalhar em nós, né? Exatamente, Tico. Eu vi aí. Tem jovem que troca pai e mãe. Não vai pelo amor, exatamente, Dulce. Quem não vai pelo amor, terá que ir pela dor, né? Infelizmente, né? É assim, né? Oxalá nós pudéssemos, né? Sempre. Isso, Décio. Não sei se você lembra quem é, né? Então, a vaidade, o egoísmo, a inveja e o orgulho. Isso! Será que ele não é o Zé Bonitinho? Porque, não sei, né? De repente, né? Uma saudade muito grande dele. Mas então, gente, por hoje eu trouxe assim os estudos para vocês. Da próxima vez, eu vou trazer de uma outra maneira. Por quê? Eu tive problemas sérios aqui, né? Com o meu computador. E vou contar para vocês, olha, veja o que é o apego material que a gente tem, né? Isso aí você tira aí do estou compartilhando com vocês. Oi, dona Timin, Glauber, Stil, queimar ligeiro, né? Que eu não estou cumprimentado. Então, veja só, eu estou sem Face. Não, eu acesso o YouTube, eu acesso aqui, eu acesso o Google, etc e tal, né? Mas eu estou sem Face, gente, que horror! Veja como que nós nos pegamos, né? O que acontece? Essas coisas que nós temos que trabalhar, né, em nós, esses apegos, né? Esse materialismo, né? Então a mente, aí eu fiquei pensando, opa, mas esse uma boa oportunidade para mim ler, né? Fazer outras coisas, né? Só um minutinho, Décio, eu já estou descendo para prece, certo? Só quero compartilhar com os amigos uma coisinha última aqui, se me permitem. Eu estou, como eu sempre leio aqui, quando não é eu que venho fazer estudo, que só faço evangelho, né? Estou no exercício. Oi, Marília, boa tarde. Seja sempre muito bem-vinda, né? Nós estudamos toda quarta e toda sexta, iniciamos às 16 horas. Hoje eu estou me alongando um pouco aqui. E então eu quero só dizer aos meus amigos que, como eu já li várias vezes aqui, para alguns já viram, estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, psicografado por Alda Maria. Então eu tenho um amigo muito querido, né, que está fazendo as gravações para mim, né? Eu não sou expositora, eu não sou sim. Então, nesse endereço, quem quiser copiar e colar e guardar para ver depois, que você clicando aqui na área de texto você não consegue, eu estou gravando, porque é um livro que não tem ainda na internet, mas é maravilhoso, né? Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, é bem simples, ele tem uma linguagem bem simples, que uma linguagem para todos, né? Então já postei o primeiro, o segundo, agora eu vou postar o terceiro áudio. E então é muito gostoso, né? Para aqueles momentos que nós estivermos nos sentindo assim, melancólicos, né? E para sairmos da ociosidade, nada melhor do que ouvirmos, né, boas mensagens, lermos bons livros, e aí está uma oportunidade. Tem que mudar, né?
É bom dar uma mudada? É isso aí. Bom, olha, hoje o meu parceiro, obrigado, Décio, pela oportunidade de eu me alongar aqui hoje, mas também já estava com saudade, né? Porque não pude estar no último estudo, só estava meu Nick aí, estava com problema com meu tio. E então é assim, cada dia é um flash aqui, né? É um dia de cada vez aqui, porque não existe uma rotina, né? Então eu quero agradecer pela oportunidade e agora convidar a todos. Ah, sim, não pode piano de uma tecla só, isso mesmo. Então eu quero convidar a todos neste momento para, junto com o Décio, se ele já talvez escolheu alguém para a prece final, nós nos unirmos, né, em pensamento e pedirmos, agradecermos, né, a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e nós temos que pedir só coragem, força, foco, perseverança, né, no nosso dia a dia. Deixa eu ver aqui para não sei o nome. De quem você fala? Ah, sim, obrigado, Fernando. Obrigado. O nome do meu tio é Gumercindo Antunes Felício. Eu agradeço muito, né? E ele é muito necessitado, né? Muito perturbado. Desculpa, a gente estava respondendo PVT para o Fernando aqui. Então, Décio, então nós nos unimos nesse momento, né? Não só em favor do meu tio, mas por todos aqueles nossos irmãos, né? Encarnados que estão, né, sofrendo, que estão sob uma cama, que estão dependentes. Então, tá bom, queridos? Muito obrigado. E eu não sei, né, agora eu vou demorar muito para voltar a fazer evangelho. Acho que o Décio sabe bem. Eu vou colocar na área de texto. Ô, Dulce, eu que agradeço que você ter vindo aqui, tá? E vou demorar bastante para voltar com o Evangelho, porque daí o Décio agora dá continuação, como os estudos são sequenciais. Então, até chegar na vez do Evangelho, eu quero com muito amor mesmo, porque a gente faz com muito amor, né? E trazer um estudo com muito mais amor para vocês. Muito obrigada. Não que não foi com amor, gente, mas com muito mais empenho, né? Com muito mais pesquisas, com muito mais informações. E com amor é sempre. Tá bom? Beijo, descendo. Boa tarde novamente. Muita luz e paz. Valeu, Xari. Né? Valeu mesmo. Antes de eu chamar a Dulce para fazer o nosso encerramento, a prece final, eu gostaria de fazer algumas colocações aqui. Em primeiro lugar, falar da nossa irmã Manuela. A Manuela Franklin, ela está abrindo uma sala onde vai falar de paz, de harmonia, de saúde, de interação entre as pessoas, e ela precisa, sobretudo, da nossa ajuda. Ela disse-me que por mais que o espiritismo tenha crescido em Portugal, mas precisa, as pessoas são assim um pouco introspectivas. As pessoas são um pouco introspectivas. Precisa da ajuda de todos. Seja bem-vindo, Hermes. E Marília, nós não falamos, né? Então, vamos dar as mãos e, de uma certa forma, fortificar esse projeto da nossa amiga, irmã e bastante leal companheira aqui na Sala Luz e nos outros projetos. A nossa par falou sobre os tormentos voluntários, né? E lá no Evangelho, o homem, à busca da felicidade, vive um momento incessante em busca da felicidade. São as palavras do Evangelho. E ela, ocasionalmente, parece que foge da sua mão.
O homem e a mulher, eles são felizes integralmente? Não, né, meus irmãos? Não são felizes. Até porque a felicidade completa não é desse mundo. No Livro dos Espíritos, Kardec sabiamente pergunta a espiritualidade: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Justamente não. E como a Chanry disse, e disse com propriedade, aquilo que aparentemente pode nos aparentar um distúrbio, uma agonia, levando-nos à depressão, inclusive, é, na verdade, um ajuste para a nossa evolução. O homem, diz lá no Evangelho, poderia pelo menos gozar de forma relativa à felicidade, se não procurasse nas coisas perecíveis sujeitas às suas vicissitudes. Ora, o que eu busco na felicidade? Eu busco aquela coisa material, a roupa de grife, o carro do ano, a casa bonita, locupletar-se materialmente diante daquilo que a sociedade me tipifica um homem, uma mulher de sucesso. Lá na frente, no próprio Livro dos Espíritos, Kardec sabiamente pergunta novamente à espiritualidade. A felicidade na Terra é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um é a desgraça para o outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Ou seja, todos podem ser felizes para não cair essa desgraça? O que é, na verdade, um bem para um, pode ser um mal para outro. O que me satisfaz morando em uma casa boa, etc. e tal, a Chanry, como aluga essa casa, pode ser um tormento para ela, porquanto eu não pago esse aluguel em dia. Então, lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, a verdadeira felicidade está no campo material, o homem viver com o necessário. Se você aprende a viver com o necessário, você é feliz. E no campo moral, você ter a ciência do dever cumprido. Ter a ciência do dever cumprido. Então aí completa a felicidade e diminui, vamos dizer assim, a desgraça, objeto desses estudos de hoje, né? Combinando com a felicidade. E assim sendo, meus irmãos, nós vamos passar agora, por gentileza, Dulce, suspende a mão. Muito obrigado, minha parceira. Foi um estudo muito bom. Eu diria que ficou um problemazinho no som no início. Muito embora eu pensava que estava gravando, e aqui as ondas no Audacity estava indicando que estava gravando, mas não estava. Interessante. Mas gravou boa parte, tá? Gravou mais de 30 minutos. Então, com você, gente, um beijo em vossos corações e, como sempre digo, amo a doutrina espírita e amo cada um do que aqui estão. E, sobretudo, os espíritos desencarnados. Então, um abraço aos dois planos. Vou passar agora a Dulce para fazer o fechamento. E vamos dar as mãos, Manuela, para que colocamos esse projeto seu em prática, né? Materializando. Estava falando com o Ligeirinho que vou dar as mãos, vou estar junto, vou ajudar, muito embora eu sou uma pessoa muito ocupada relativamente a centros reais. Eu sou tesoureiro e sou diretor no Centro de Comunicação e constante. Entreguei coordenador da mediunidade, entreguei até a coordenação dos estudos do Livro dos Espíritos em função da nossa Sala Luz. Mas estaremos lá, tá? Dulce, é com você. Um beijão a todos. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Tem som? Conseguem me ouvir? Ok, obrigada, Décio. Obrigada pelo convite para fazer uma prece nesta salinha tão iluminada. Eu vou fazer aqui a prece de Cáritas, pode ser? Prece de Cáritas. Vamos harmonizar então. Vamos elevar
mais melhores pensamentos ao Pai. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas cessarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa e paz. Graças a Deus. Obrigada a todos pela presença. Obrigada pelos estudos. Nossa irmã Charri já tinha saudades de ouvir, já estava com saudades dela. E nesta hora, normalmente às vezes não me dá assim muito jeito de entrar aqui, é mais assim à noite, também tenho que participar na Sala Unidos. E aproveito para... sotaque portuguesa! Tuga! Aproveito a oportunidade para aparecer na salinha da nossa irmã Manuela. Ela vai começar amanhã às 21 horas de Portugal, amanhã e domingo, 21 horas portuguesas. Eu já com a amiga Charrita ir nos ajudar ali nos dilemas que temos ali para... Temos estado a testar a sala, eu e a Manuela temos estado a testar a sala. Era que eu quero me colocar como arroba, mas eu também não sei porque não sou arroba de uma sala, mas também não sei colocar. 19 horas no Brasil, pois é isso, 19 horas no Brasil agora, com a mudança da hora. 21 portuguesas. Pronto, então vamos lá. Obrigadinha pelo convite, obrigada pelo estudo, obrigada a todos pela presença e pela sustentação da sala. Um bom fim de semana e que tudo corra bem na paz de Deus. Portuguesa, com certeza, maravilha. E vamos dar essa força para Manu. Meus irmãos, então, tudo de bom. Que Deus nos ilumine, nos guarde e nos dê essa sustentação. Então eu vou altear essa música aqui e vamos fechar a sala. Um beijo em vossos corações. Este é o coração valente, ele ama toda a gente.
não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Esse coração que queima, arde o fogo do